tem um gato e precisa que ele tome mais água, fique sabendo que você não está sozinho. A maioria dos tutores que são gateiros já passaram por isso ou ainda vão passar por isso. Isso porque os gatinhos eles não são bons bebedores de água por várias e várias razões e por isso muitas vezes a gente precisa de auxiliar eles a tomar água. E hoje eu quero dar algumas dicas para auxiliar você a fazer o teu gatinho, que às vezes já é doente renal, ou que tem algum problema urinário, ou que você apenas percebeu ali nos exames, né, o veterinário percebeu que está precisando de melhorar a ingestão de água. Meu nome é Cibele, sou médica veterinária e especializada em felinos e em psiquiatria felina. E hoje, vamos lá. O que eu quero que você tenha em mente quando a gente vai estimular a ingestão de água em gato? Eu preciso de pensar no comportamento normal de ingestão de água. Toda vez que eu quero trabalhar uma atitude do gatinho, eu tenho que pensar no que ele faria naturalmente, na natureza. Porque ele não perdeu aqueles instintos, eles permanecem com ele. E é porque a gente não olha para aqueles instintos que às vezes a gente tem tanta dificuldade de trabalhar alguns comportamentos, como o comportamento de ingestão hídrica, de tomar água. Então vamos lá, na natureza o gato obteria a água, né? A maioria da água que ele tomaria lá na natureza seria por meio dos alimentos, porque ele comeria alimentos que têm uma alta porcentagem de água. Como assim, Sibeli? O ratinho, o camundongo, o passarinho e, né, a maioria, os insetos, eles são animaizinhos hidratados. Né? Eles são ali 60%, 70% de água. Então o gato na natureza, ele se hidrataria pelo que ele comeria. Ele não é um animal que, diferente do cão, né? Você coloca um pote e ele vai lá e esvazia o pote de água. Ele não é de tomar grandes porções de água pura. Ele é de tomar a água através do que ele come, dos alimentos. Então quando a gente trouxe ele aqui para as nossas rotinas, nós percebemos que era muito mais prático utilizar ração seca. É mais prático, mas não é o melhor para o gato. E nós acabamos trazendo a ração seca ali para o nosso dia a dia. Qual que é o problema? A gente tirou o gato de uma dieta 70% água e colocamos ele numa dieta 8% água, que é o que a gente tem de hidratação na ração. E por conta disso, esse gato que antes tomava ali suas 20 ml de água pura, tem que passar a tomar 200. E isso foi o que complicou a vida dos gatinhos. Então, quando a gente vai pensar em estimular a ingestão de água, a primeira coisa que a gente tem que pensar é em trazer água saborizada para o dia a dia dele, trazer alimentos úmidos para o dia a dia dele, porque é assim que a gente coloca o líquido na vida do gato de forma natural, não é de outro jeito. Por isso que nós falamos da importância dos sachês, por isso que nós trabalhamos tanto a questão de sim importante dar sachê todo dia para o seu gato. O sachê não é gorduroso, o sachê não tem muito sódio, o sachê é um aliado na ingestão de água, porque aquele sachêzinho, ele muitas vezes fica ali numa porcentagem de 80% de água. E aí a gente sempre recomenda que você adicione mais água. Então eu tenho clientes que o gatinho não é de tomar água pura, mas o tutor dá um sachê por dia, divide em 2 porções. Um sachê já tem uns 60 ml de água. E aí ele adiciona mais uns 60, às vezes até mais de 60 ml de água, ele dobra mais que o dobro da água. Aquele gato já toma ali 120 ml de água só no sachê. É mais da metade do que ele precisa no dia, a depender do tamanho do gato. Ou seja, né, o alimento úmido tem uma função muito grande de estimular a ingestão de água. Além do sachê, o que a gente pode trabalhar? Caldinhos. Então, dependendo ali, né, se o teu gatinho for liberado pelo veterinário dele, né, a gente pode fazer caldos de frango, né, que é basicamente a água do cozimento do frango, ou você pode bater ali um pouquinho de frango para dar uma consistência mais legal, ver se o teu gato gosta. A gente pode trabalhar sim, a depender, né, do caso, com sachêzinhos caseiros, tá, até para diminuir ali o custo, né, do sachê. A gente tem hoje, né, os creamies, que são aqueles petisquinhos, né, que vem ali, o popular churu, né, ou churro, para quem fala desse jeito, né, que tem de diversas marcas hoje, e de diversos preços, que a gente consegue comprar em quantidades grandes e também dá para o gatinho e dá de forma diluída. Nós temos também, né, alimentos que são úmidos que o gato pode vir a gostar, né, como frutas. Sim, o gato pode comer frutas. O que não pode é você basear a dieta do gato numa fruta. O gato, ele não é um animal que pode comer muito carboidrato, mas ele pode comer carboidrato, tá? Ele não tem uma proibição do carboidrato, tanto é que a ração
né, do gato, ela tem uma alta porcentagem de proteína, mas ela também tem porcentagem de carboidrato. Então, algumas frutas, né, os gatinhos acham mais palatáveis, como é o caso do mamão, como é o caso do melão, alguns gatinhos maçã, outros manga, banana um pouco menos, mas eles podem. Então tem uma lista de frutas que os gatinhos podem sim comer, né? E que a gente pode estimular. Ah, Sibeli, quanto que eu vou dar? Um pouquinho. Mas esse pouquinho já ajuda na ingestão hídrica, é um pouquinho de água a mais todos os dias de ingestão hídrica. Ingestão de água é um investimento na vida do gato. A gente investe hoje para que no futuro a gente consiga fazer com que esse gatinho não tenha doença renal, ou se ele já tiver doença renal, que ela pare nos estágios iniciais, que ela não evolua, porque é esse nosso objetivo, né? Sempre que esse animal fique o mais saudável possível. A gente sabe que os gatos idosos é sempre uma luta com a ingestão de água, é sempre uma luta com a doença renal. Então, qualquer tanto que o teu gato tomar de água é ótimo. Então, pensa um gatinho que de manhãzinha come um pouquinho de mamão, na hora do almoço um pouquinho de sachê com bastante água, né? À noite também mais um pouquinho de sachê. Eu já dou ali para ele uma quantidade de água que fica muito legal, entendeu? E é isso que a gente tem que trabalhar. Tá? Além disso, né, é muito importante espalhar potes pela casa, porque como o gato ele não é um animal que tomaria água pura naturalmente, ele tem que ser lembrado de tomar água. Ele não tem o centro de sede tão bem desenvolvido quanto o nosso. Então, ele não sente tanta sede quanto nós, mesmo estando um pouquinho, levemente desidratado. Então, quanto mais você espalhar potes pela tua casa, melhor. Coloca potes em locais de passagem. Então, teu gatinho te segue pela casa, você vai muito para a cozinha. Então coloca um pote ali naquele corredor que vai para a cozinha, na entrada da cozinha, na entrada do quarto, né? Na sala que você fica muito, no seu quarto que você fica muito, e para com essa besteira de que o pote ele tem que ser um pote de boca larga, de cerâmica, de barro, de inox. É claro que esses potes são os mais legais mesmo, mas quem decide o tamanho do pote, o formato do pote, o material do pote é o gato. Se você tem um gato que gosta de tomar em pote de plástico, ele vai tomar água em pote de plástico, porque o importante é ele tomar água. Ah, Sibeli, mas e aí o pote de plástico vai estimular o meu gato a ter acne felina? Você vai trocar esse pote mensalmente para que ele fique limpo, para que não haja formação de biofilme bacteriano, vai lavar ele todo dia. Assim você evita a acne. Então, quem decide o material do pote, o tamanho do pote, é o gato. Eu tenho clientes, gatinhos doentes renais, que foram utilizando os potes mais esquisitos possíveis. Eu tenho um gatinho, pacientinho meu, que o tutor descobriu que ele gostava de tomar água no copo Stanley, né? Ele tinha o copo Stanley, via que o gato gostava muito de tomar água nesse copo, começou a deixar um pro gato, viu que o gato gostou, falou, é isso, foi numa dessas lojas Big Lar, né? Aqui pra cá eu chamo de Big Lar. Comprou vários copos Stanley, que não são Stanley de verdade, né? Aquele tipo Stanley, e espalhou pela casa. E o gato tá lá tomando água. É o que ele escolheu, é o que será. Não é um pote de boca larga, mas é o que o gato dele gostou. Tem gatinhos que gostam de copo de vidro. Tem gatinhos que gostam de um negócio profundo. Tem outros que não, tem que ser baixinho. Você tem que descobrir. E para isso, vai fazer teste. Vai deixar 2 semanas diferentes potes e vai ver por qual que ele tomou melhor. Além disso, a gente também pode trabalhar com texturas, né? Ai, nossa, tá muito calor aqui. Então, vamos fazer um picolé de sachê. Vamos fazer um picolé do churro, do creamy, né? Que a gente chama. Vamos buscar, né? Receitinhas ali de coisas que a gente pode fazer líquidas pro nosso gato. Porque é muito importante que vocês trabalhem a melhoria da ingestão de água para esses gatos. É um investimento. Ai, Sibeli, mas é que eu vou gastar R$200 a mais por mês para dar sachê para o meu gato. Sim, você já viu o valor de internação? Se você interna o teu gato 1 semana porque ele teve uma crise renal, dê o valor aí desses sachês aí por vários e vários anos. Talvez mais anos do que o teu gato tem. Então, criem esse hábito, tá? Criem esse hábito de estimular a ingestão de água. E se eu te ajudei nesse vídeo, já me segue aqui, já se inscreve, comenta aqui mais dicas se você conhecer mais dicas e se essas dicas deram certo para você.